Tarouba Rural está de volta. Eu já deixo uma pitada aqui, uma chamadinha para o programa da semana que vem. Nós vamos mostrar uma reportagem especial sobre o custo de produção do porco, do suíno. Olha, a crise está ficando grave, situação complicada, tudo por causa do preço do milho, que é a base da ração do suíno. Situação bem difícil e a gente mostra a reportagem completa no domingo que vem, aqui no Tarouba Rural. Porque agora a gente fala sobre o custo da produção de leite, que também aumenta com a chegada do inverno. As vacas, consequentemente, produzem mais, mas também para manter a alimentação não é fácil e nem barato. As vacas comem a mistura com vontade. Com o inverno, o resultado é esse, pastagem seca. O jeito é investir na silagem, mas o valor alto desanima. Até o início da crise de preço de milho, nunca imaginei parar de tirar leite. Hoje, infelizmente, eu já estou começando a pensar em desistir da atividade justamente por não ter uma política de preço que garanta para que a gente tenha um lucro, não precisa ser muito grande, mas a gente precisa ganhar um pouquinho todo mês. O custo de produção deve ficar ainda maior. A base da alimentação do gado leiteiro é a silagem, composta principalmente pelo milho. A saca do grão nunca esteve tão alta, R$ 50 no balcão, resultado da exportação, que tem deixado o mercado nacional desabastecido. Falta milho para atender a cadeia produtiva. Com o dólar alto, vantagem na venda fora do país, lucro para quem planta o grão, prejuízo para quem depende dele. A gente vê muitos produtores de leite desistindo da atividade em função disso, né? A gente imagina que urgentemente o governo precisa ter uma política de preços, não só de leite, mas de grãos, porque a base do custo do leite é a alimentação. A gente estima que em torno de 50% a 55% do custo do leite é alimentação. E disso, em torno de 70% é milho. Então, infelizmente, se o milho continuar nesses níveis de preço, nós não vamos conseguir ter um retorno positivo. A gente vai amargar prejuízos a não ser que o preço do leite suba. O que a gente acha que vai chegar num nível também que não vai ter como o consumidor pagar um preço muito alto. Então, infelizmente, a gente não está tendo uma perspectiva muito boa para o futuro também. As regiões Oeste e Sudoeste têm a maior bacia leiteira do estado. Respondem por 60% da produção. O frio, aliado a uma boa alimentação, melhora os resultados. O custo aumenta, mas também aumenta a produção, né? Porque o clima ajuda, né? O calor desgasta os animais, então reduz a produção de leite. E com o frio, né? O clima mais ameno, facilita, digamos aí, essa produção de leite. Com o alto custo do milho, a aveia é uma alternativa. Nós temos cálculo, várias instituições têm cálculo, onde mostra que o custo da produção da aveia e o resultado na produção animal é mais satisfatório do que o milho. Então, para a pecuária de leite e para a pecuária de corte, o uso do grão de aveia dá uma grande economia para o produtor e um grande lucro também, porque você tem uma maximização da produção, tanto de leite quanto de corte. Bom dia! Depois da onda de frio rigoroso, em um curto espaço de tempo, teve até calor e tempo seco no Paraná. Mas agora a situação muda. A instabilidade voltou para o estado e vai fazer esta semana ser bem mais chuvosa. Começando por hoje, este domingo de Dia das Mães promete ter uma intensificação da chuva em todos os cantos do estado. E até terça-feira não são descartados temporais com chuva bem volumosa, raios e ventos fortes. Isso vai fazer com que tenhamos dias mais frios. Por enquanto, ainda não é um frio tão intenso. Olha só, hoje em Cascavel, com a chuva, a máxima não passa dos 24 graus e os termômetros caem um pouco mais ao longo da semana. Na quarta-feira, a temperatura não vai passar dos 22. Em Foz do Iguaçu, a média é mais ou menos essa, com pouca variação ao longo do dia. Amanhã o dia vai começar com 19 graus na fronteira e a temperatura sobe apenas até os 23. E no norte do estado, o calor que fez na semana anterior vai ser amenizado
amenizado agora. Tanto que na terça-feira a máxima não vai passar dos 24 graus em Londrina. Então, guarda-chuva e jaqueta a postos para os próximos dias. Bom fim de semana e até domingo que vem. Obrigada, Marcele. Na semana passada, nós mostramos aqui no Tarobá Rural os prejuízos que a geada causou, né? Em algumas regiões do estado, sul, centro-sul, foi inevitável ter geada sim. Agora o frio deu uma amenizada, né? Mas o inverno ainda nem começou e com certeza novas geadas virão aí pela frente. Como saber se elas serão de média, moderada ou grande intensidade? O CIMEPAR lançou um alerta, um sistema que a gente pode saber com antecedência o grau dessa geada, digamos assim. Veja na reportagem. Nos últimos dias, a temperatura caiu bastante no norte do Paraná. E assim como as pessoas usam blusas para se aquecerem, os cuidados devem ser redobrados no campo, principalmente com os pés de café, que precisam de medidas de proteção nessa época. No inverno, há sempre a possibilidade de ocorrer geada na nossa região e em toda a região cafeeira. Então, por isso, há risco de o café se danificar por conta desse fenômeno, porque o café é uma planta sensível à geada. Então, os agricultores têm que se precaver e proteger as lavouras mais novas. O ar frio é mais pesado que o quente, por isso, quanto mais próximo do solo, menor a temperatura. Se a umidade do ar também cai, aumenta o risco de geada, que pode queimar as folhas e o caule da planta. Durante os 4 meses em que há maior risco de geada, os pesquisadores do IAPAR e do CIMEPAR acompanham as condições meteorológicas na região cafeeira do estado e publicam diariamente um boletim informativo que pode ser acessado gratuitamente pela internet, telefone ou SMS. Quando ocorre a aproximação de massas de ar frio com potencial para formar geadas, o alerta é emitido. Os cafeicultores devem cobrir os pés mais novos para protegê-los. Já as lavouras com idade entre 6 e 24 meses devem ser protegidas com terra amontoada nos troncos da planta. Esse serviço, essa prática de chegamento de terra, ela já pode ser feita agora, em maio, e permanecer durante todo o inverno, até cessar o risco de geada. A de enterrio de a muda toda, não, ela é feita só realmente se vier uma geada, se o alerta disparar uma geada. Aí, nesse caso, ele tem que enterrar a muda e depois cessado o alerta, o risco de novas geadas, que também vai ser informado pelo nosso programa, aí ele tem que desenterrar. A cafeicultura ocupa 50 mil hectares no Paraná. A maior parte das lavouras tem em média 10 hectares. O cuidado com as plantas mais novas é fundamental para garantir a produção futura. Quem faz o cultivo em viveiros também deve ficar atento ao risco de geada. Caso ocorra uma geada, na véspera tem que cobrir todas as mudas com plástico, o máximo de camadas de plástico que tiver, ou com aquecimento dentro do local onde estão as mudas. E o site, para você que se interessou em saber desse sistema de alerta de geadas do CIMEPAR, é cimepar.com.br, tá? Anote aí, cimepar.com.br. Rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente fala sobre a vacinação da febre aftosa. Aliás, por que é que o Paraná teve que fazer novamente, tem que fazer de novo esse ano a vacinação da febre aftosa, já que no ano passado foi dito que era a última, hein? O que aconteceu? A gente conta os detalhes daqui a pouco. E também tem os abraços. Não sai daí que eu já volto.